Livro de Isaías, capítulo 49. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada na sombra da sua mão. Ele me escondeu, Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel, a Ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. E o meu Deus tem sido minha força. Se a gente prestar bem atenção em todos esses 15 versículos, acho que não precisa ninguém falar mais nada para te dizer o quanto o Senhor Ele tem zelo pela nossa... Precisa, pastor? Precisa? Acho que não precisa falar mais nada. Já no primeiro versículo, Deus está dizendo o quê? Que ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui sem um propósito. Porque se você nasceu, foi permissão de Deus, e desde o dia do teu nascimento, quem te escolheu foi o Senhor. Eu peguei essa palavra para meditar, para estudar, em prol da minha própria vida. A finalidade que eu comecei a buscar essa palavra é que muitas vezes nós nos encontramos em becos sem saídas, em situações onde que nós não temos o controle para resolver, para mudar o destino da nossa vida, ou o curso que ela tomou. E precisamos, na maioria das vezes, em todas elas, da direção de Deus para a nossa vida. Mas quando nós ouvimos que o Senhor Ele nos ama, que Ele tem uma obra na nossa vida, que Ele nos chamou, às vezes se torna uma coisa tão comum a gente ouvir isso. Para quem exercita o ID do Senhor, a gente costuma fazer muito isso para as outras pessoas. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Ele tem um amor muito grande por você. E acaba que a gente está sentado muitas vezes a essa redoma e não consegue reconhecer isso, não consegue ver o quanto o Senhor Ele é carinhoso com a nossa vida. Quanto Deus Ele tem zelo por cada um de nós. A Bíblia chega a expressar que o Espírito Santo Ele tem ciúme da nossa pessoa, porque somos escolhidos verdadeiramente por Deus. Mas muitas vezes, por estarmos já nessa redoma, sentados à roda da mesa do Senhor, não conseguimos notar essas coisas, perceber isso. Quando nós ouvimos a passagem do filho pródigo, aí muitas vezes é mencionado todos os atos daquele filho que pediu seu pai a sua parte da herança, saiu, gastou tudo, curtiu bastante, até onde não tinha mais condições, chegou o termo, o limite da sua vida, viu que era necessário voltar. Aí a gente esquece daquele trechozinho no final, que quando ele retorna, o pai dá uma festa, coloca um anel, coloca uma roupa nova, aí gera um pouquinho de ciúme no filho que ficou ali, que estava debaixo da bênção do seu pai o tempo todo, não pensou em sair, não foi lá fora curtir, não foi lá fora gastar o seu dinheiro, ver a vida de uma forma diferente. Aí ele perguntou: poxa, pai, eu estou aqui todo dia contigo e o senhor nunca fez uma festa assim para mim especial, nunca mandou matar um bezerro, vamos fazer uma churrascada para o meu filho, nada disso. Agora esse daí que estava perdido, desgarrado, comendo as bolotas dos porcos, agora o senhor bota um anel,
veste uma roupa nova nele, traz ele de volta com muita alegria. E a resposta daquele pai é a mesma de Deus para a nossa vida, só que às vezes a gente não consegue respirar isso, entender isso na nossa vida. Que enquanto estamos na casa do Senhor, somos detentores da bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele não precisa fazer um maremoto para dizer para você que ele te ama. Deus, ele não precisa fazer com que o tempo pare para ele mostrar para você que ele de verdade tem uma obra na tua vida. Deus, ele não precisa fazer agora, na nossa atualidade, ali a gente parar em Copacabana, ver o mar se abrir para você reconhecer, poxa, de verdade Jesus me ama. Não precisa de nada disso. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque ele disse assim: escutem, ilhas, ouçam as nações distantes. Antes de você nascer, ele já tinha te escolhido para ser dele. E uma coisa interessante que eu ouvi a Natália aqui testemunhando, a gente fala às vezes, e as pessoas, né, às vezes precisa de ser sacudido assim por Deus. No caso dela foi um caso especial. De repente, Jesus, eu não tenho ciúme não. O Senhor pode amar ela também. De repente, Jesus ama demais ela, que precisou fazer isso com ela para ela poder entender. Qual foi o pedido dela? Preciso voltar, Jesus. Ainda tem muita coisa para eu fazer. Enquanto tem muita gente pensando assim, tenho que ir lá para Cancún, curtir bastante, dançar, beber, tenho que ir lá para não sei para onde, para festejar. Jesus está te chamando para você aqui, diferença, e mostrar para o mundo o quanto ele tem zelo pela tua vida. Mostrar para todos que estão à sua volta o quanto ele te amou o tempo todo. Uma vez eu lendo capítulo 40 aqui do livro de Isaías, falando sobre a grandeza de Deus. Aí, ontem eu estava conversando com o nosso irmão Davi, com o João. Foi uma conversa um pouco esquisita, né? 3 loucos ali fora, batendo um papo. Aí imagina aquela viagem, né? Era Isaías sentado. Como é que Deus é grande, né? Vai se precisar de muitos anos para alguns cientistas descobrir uma coisa que Isaías já tinha falado há muito tempo. Isaías virou e falou assim, Deus estende os céus como cortina. Aí agora há pouco tempo, né, 2.700 anos depois, a ciência veio descobrir que o espaço sideral continua em expansão como cortina. Continua crescendo. Isaías já tinha falado isso há 2.700 anos atrás. Ia se precisar de muito tempo para descobrir que 70% da massa que existe no planeta Terra é composta por água. Aí, Isaías já tinha falado lá isso. Que o globo estava segurado na mão de Deus, nas mãos do Senhor, e todas as águas da terra estavam ali concentradas na mão do Senhor. Como é que é grande a mão do nosso Deus? Agora você para perceber como é que um Deus tão grande, tão poderoso, se importa comigo, que sou menor do que um mosquito dentro dessa imensidão de Deus. A Bíblia diz, quando Isaías, nessa loucura, ele vira e fala assim, as nações são tão pequenas diante de Deus, que é considerado uma gota caindo dentro de um balde. Somos insignificantes, miseráveis, pequenos. Não somos nada. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele tem um amor fora do comum pela nossa vida. A ponto dele dizer que você que guarda o teu dinheiro no banco, em segurança, vocês que têm propriedade, têm ali tudo arquivado direitinho. Ele falou que você é o particular tesouro que Ele tem.
Se você é o particular tesouro de Deus, você está guardado num cofre muito especial, cheio de segurança. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu vi que muitas vezes nós não damos a devida importância para o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque não conseguimos. Entra ano, sai ano, passa dias, o tempo muda, cada verão fica mais quente, mas a gente não consegue se enquadrar na vontade de Deus para a nossa vida. Nesse mesmo capítulo 40 de Isaías, tem um trechinho, isso está a partir do versículo 12, que Isaías, ele, dentro da sua ignorância, ele olha para o rio e fala assim, poxa, não tem limite. Se o limite, o termo, fosse lá no poente do sol, para a gente não teria limite para a glória de Deus. Se eu pegasse todo o Líbano, até o seu termo, sacrificasse todos os animais, todas as pessoas, ainda não ia servir de sacrifício para a imensidão do nosso Deus. Como é difícil sacrificarmos um pouquinho da nossa vida para reconhecer isso diante do Senhor. Porque o sacrificar um pouquinho significa nos enquadrarmos vagarosamente na vontade desse Deus para a nossa vida. A pergunta que nós fazemos nessa noite, que o Senhor fez para mim, que eu faço para os irmãos nessa noite, o que é que eu tenho feito para valorizar o amor que o Senhor ele sente pela minha vida? De uma forma bem rápida, resumida, se eu tivesse nascido agora, se minha mãe já tivesse me separado numa ilha, você vai ser sacrificado para Deus, que nem Abraão fez com Isaac, e eu fosse guardado ali, sem conhecer nada desse mundo, sem ter nenhuma experiência, nenhum contato, esse sacrifício não seria suficiente para manter a minha salvação, nem muito menos a minha vida diante de Deus. Se eu abrisse mão de toda a minha vida em função da obra de Deus, literalmente, agora vou virar um missionário maluco, vou largar tudo, vou sair por aí fazendo a obra do Senhor, enquanto eu não conseguir ganhar uma alma para Jesus, não vou sossegar, nem assim seria o suficiente diante de tão abundante amor o Senhor tem pela nossa vida. Mas o que eu tenho feito, mesmo pequeno, para expressar para Deus o quanto eu também o amo? O quanto eu tenho disposição para estar na sua vontade, para fazer aquilo que Deus ele quer? Às vezes passa desapercebido esse detalhe. A gente entra na casa do Senhor, sai, prega a palavra, louva, e mesmo assim, a gente não consegue tirar mais do que um dízimo especial da nossa vida, não é de dinheiro não, da nossa vida, para mostrar para o Senhor, Senhor, tem que valer a pena o teu amor por mim. A minha entrega tem que ser verdadeira, real, para que o Senhor olhe para mim e se sinta valorizado pelo sacrifício que o Senhor já fez por mim. Isaías, 700 anos antes de Cristo, já estava falando sobre a questão do amor. 735 anos depois, aproximadamente, Jesus, num ato crucial de amor, fala assim, não, vamos fazer o seguinte, tem outro jeito. Aí em Lucas 12, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua... Sabe por quem ele estava se sacrificando? Por mim, por você.
Foi difícil para Jesus, que o nosso sacrifício às vezes é único pela nossa própria vida, ou pelo único Deus, mas o sacrifício dele foi por todos nós. Todos aqueles que ainda vão nascer, todos aqueles que já morreram, todos os que estão vivos na nossa era, o sacrifício dele se estende por geração em geração. E o que é que eu tenho feito para retribuir ao Senhor por esse sacrifício? Para retribuir ao Senhor por esse amor que Ele tem pela minha vida? Se a gente fosse tentar fazer um passo a passo, seria muito difícil, teria uma lista enorme de atividades que teríamos que cumprir, que não seria atividades meramente corriqueiras, normais, ou do nosso costume, para demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Porque se você acha que de sol a sol você está na igreja, você já está demonstrando o teu amor pelo Senhor, está muito longe ainda. Está muito longe. Você pode passar a tua vida inteira planejando o que você pode demonstrar para Deus, como é que você pode entregar a tua vida para o Senhor, o que é que você pode fazer, que ainda está muito longe. Eu, no outro dia, estava na casa do pastor, estava vendo... Primeiro, assisti uma reportagem que eu fiquei um pouco chocado, que... Agora eu não me lembro o país, aquele de lá do Oriente Médio. Um irmão tinha sido processado porque se converteu, porque aceitou a Jesus. E nesse processo, o governo tinha determinado que ele tinha que impor para a sua família, para os seus filhos e para a sua esposa, que eles nunca mais iriam fazer menção do nome de Jesus. E ele recusou, falou que podia fazer qualquer coisa com ele, que ele nunca ia negar Jesus. Aí aquele governo falou, então, já que essa é a tua decisão final, então não tem problema, a gente vai fazer o seguinte, a tua família vai ficar longe de você e você vai ser preso. Em último caso, se alguém conseguir brigar por você, a gente consegue deportar a tua família. Ou então a gente prende a tua família, eles entram em trabalho esqueci a palavra agora. Onde que eles vão ter que verdadeiramente fazer aquilo que você não fez. Eles vão sofrer até que você verdadeiramente negue o nome de Jesus e imponha isso para a sua família. Aí ele virou e falou assim, não tem jeito, estou brigando contra o governo inteiro, mas eu não posso negar o nome de Jesus. Eu aprendi mais do que a cultura que para nós é imposta, que o nome de Jesus tem um grande poder. Se eu não posso fazer nada, eu tenho certeza hoje que Jesus pode fazer alguma coisa pela minha vida. Ele foi preso, a família dele foi exilada em um outro país e começou ali um trabalho de tortura até que os Estados Unidos interviu na causa dele e conseguiram resgatar a família dele, os 2 filhos e a esposa. Só que o irmão continuou preso. E a última resposta que tinha sido dada é que eles não sabiam se ele estava vivo ou se estava morto, porque a condenação que o governo tinha imposto para ele, que ele iria morrer por ter aceitado a Jesus e ter se convertido a Cristo. Quem pensou que a gente estava longe disso, a gente não está muito longe disso, não. Aí eu fiquei louco com aquela notícia, fiquei atordoado, falei, Jesus, a gente cansa de pregar, falar, mas será que se a gente estiver diante dessa situação, a gente vai verdadeiramente bater a ferro e fogo pé
para dizer que nós te amamos, para dizer que nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor? E eu comecei a pesquisar na internet e achei uma oração que esse irmão tinha feito. Ele escreveu uma carta, junto com um pedido de oração, e tinha conseguido enviar a carta para sua esposa, que nos Estados Unidos ela divulgou a carta e os irmãos colocaram até um vídeo no YouTube. Quando iniciou as primeiras frases ali, eu já comecei a chorar e falei, eu não quero mais ouvir o que esse irmão fala, porque não dá mais para mim. Eu sou muito fraco ainda diante de todo o amor que Jesus ele derramou pela minha vida, mediante a tudo que esse homem está passando. Eu parei para entender que, de verdade, tudo o que nós fazemos ainda é muito pouco para demonstrarmos o amor que Jesus ele sente por nós e a nossa capacidade que temos para servi-lo de verdade. Em espírito, em verdade, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com as nossas atitudes. Infelizmente, a gente não conseguiu saber se esse irmão ele está vivo, se ele morreu. Se ele morreu, tenho dúvida nenhuma de que Jesus recebeu ele pessoalmente, que nem fez com Estevão. Só pela audácia dele, ele lutou contra um país inteiro para que o nome de Jesus fosse preservado e fosse pregado. Qual é a disposição que nós temos diante do Senhor? E lendo essa palavra, eu vi o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 6, nós temos uma mensagem que complementa essa palavra, muito linda, mensagem muito poderosa para o nosso coração, que a gente vê como o Senhor, o amor dele pela nossa vida é infinito. Não tem uma forma da gente descrever. Diz assim, Mateus, no capítulo 6, glória a Jesus. A partir do versículo 5, que ele fala sobre oração, ele fala assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles asseguram que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que de muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam. Antes mesmo de pedirem, ele já sabe. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dê-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse mesmo capítulo 6, ele coloca de uma forma tremenda. No versículo 10, venha o teu reino e seja feita. Só que a gente vê que em todo momento nessa forma de oração, se preocupa com o que você vai pedir, se preocupa como é que está a nossa vida. E ele diz no versículo 8, ele sabe o que você precisa
mesmo antes de você pedir. Sabe por que ele sabe, meus amados? Porque ele conhece o teu coração. Porque ele conhece a tua vida. Porque ele se fez carne para entender o que nós, seres humanos, na nossa carne sentimos. Para entender como nós somos frágeis, debilitados. Eu vejo uma coisa muito tremenda. O amor que Deus tem por nós é uma coisa tão inexplicável e inigualável que Ele não se arrepende em momento nenhum em abrir as portas do céu para te abençoar. Ele não se arrepende em momento nenhum de deixar com que todos os dias, tudo o que acontece na sua vida é para a glória dEle, mas para te abençoar. O Senhor não está preocupado se você vai levantar amanhã, vai ter muita felicidade porque você alcançou alguma coisa nessa terra, mas a preocupação dele o tempo todo está em demonstrar, até em pequenos atos, o quanto ele ainda tem um amor fora do comum pela tua vida. E nunca, nunca, em momento nenhum, ele vai deixar com que você se perca. Mas para que isso verdadeiramente venha acontecer em nossas vidas, devemos nos esforçar para estarmos enquadrados na vontade de Deus. Através de uma vida de busca, de fidelidade, de todos os dias. Ele não exige muito de nós, ele não pediu uma troca pelo amor que ele fez pela nossa vida. Ele não pede para você, não, você vai ter que fazer agora, vai se isolar do mundo, vai entregar tudo só para mim agora o tempo todo. Ele quer que isso seja todos os dias dentro do teu coração. Mas nós nunca podemos esquecer que tem que existir força dentro do nosso coração. Tem que existir uma entrega, uma disposição de verdade, de mostrarmos para o Senhor que como Ele nos ama, nós também temos condições de amarmos ao Senhor. E entregarmos para Ele a nossa vida todos os dias em amor, em gratidão, porque a misericórdia do Senhor, ela se estende pela nossa vida infinitamente. Você que é escolhido pelo Senhor, diga assim, glória a Deus por isso. Muito obrigado pelo teu amor, Jesus. Pela minha vida estar aqui, muito obrigado por tudo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.